Olá, voltando aqui para o outro vídeo, falando sobre corpo físico, porque eu tenho falado muito sobre a parte espiritual e a parte espiritual é importante, mas nós estamos usando uma vestimenta no lugar adequado, no tempo adequado, aqui e agora nessa encarnação. Então, venho também alertar e motivar vocês a cuidar do corpo físico, porque o corpo físico vai refletir no espírito, no perispírito, tudo aquilo que nós vivermos aqui com este corpo, a maneira que vamos agir com este corpo, a maneira que vamos tratar desse corpo, a maneira que vamos ter sentimento por esse corpo. Bom, o primeiro sentimento que devemos ter é a gratidão. Gratidão pelos nossos pais ter nos dado este corpo, permitido que as células formassem este corpo. Depois, a nossa própria gratidão por ele, por estar habitando esta vestimenta. Bem, ninguém gosta de estar vestindo uma vestimenta inadequada. Por exemplo, agora, nesse momento, está muito frio aqui, né? Então, estou com uma roupa adequada, né? Quentinha para esta temperatura. E no momento que estiver muito quente, vou também estar com outra roupa adequada à temperatura. Então, isso é importante. O nosso corpo físico deve estar sempre adequado ao ambiente que a gente está vivendo, ao nosso próprio eu interior. Deve estar em harmonia, em equilíbrio e em disciplina, com disciplina. O que quer dizer disciplina? Ele deve estar com todos os sistemas funcionando normalmente. E para que ele funcione, o que é necessário? É necessário nós cuidarmos da nossa alimentação, principalmente tomar água e respirar. A atitude primária é alimentar o nosso corpo com oxigênio e com a água. O oxigênio ele vem naturalmente para nós, a gente nem precisa muito se preocupar com isso, mas deve agradecer também ao oxigênio. A água é porque o nosso organismo ele necessita, porque 89% ele é líquido e ele precisa reabastecer estes líquidos. Então, a importância de nós bebermos água pura. Não é refrigerante, não é suco, não é um chimarrão, não é nada que não seja H2O. Então, peço para vocês que entendam e cuide do seu corpo. Por que eu peço isso? Nosso corpo tem que estar saudável. Deus não criou a doença. Doença não é castigo. Doença não é maldição. A doença vem quando nós provocamos maus tratos ao nosso corpo. Corpo emocional, mental e o corpo físico, né? Se nós tratarmos de uma forma que vai atingir esses corpos, o que vai acontecer? Nosso corpo físico vai adquirir doenças. Não vou me aprofundar muito na doença, porque eu quero me aprofundar nos cuidados do corpo, conscientizar que devemos cuidar do nosso físico, amar, agradecer, ter gratidão e começar a gostar dele. Se olhar no espelho e gostar do que está vendo e modificar aquilo que pode. As mulheres têm a vantagem que elas podem pintar o cabelo como gostam, que pode pintar os olhos, pode se maquiar e trocar os coloridos das roupas, que no sexo masculino não fazem isso, né? Hoje já fazem, mas antes não faziam. Hoje eles já se sentem na liberdade de também de pintar cabelo, de se arrumar, de se enfeitar, de deixar melhor. Isso é um direito de cada um. Então, devemos nos atualizar nisso também. E isso faz bem, porque nós nos sentimos felizes quando nos enxergamos uma pessoa do jeito que a gente quer, do jeito que a gente gosta. Então vamos cuidar do nosso corpo.
porque ele não pode adoecer, não deve adoecer. Aí aparecem doenças pelo nosso emocional, pela falta de cuidado, de uma alimentação adequada. Cada corpo deve ter a sua alimentação adequada. O que é bom para um, que não tem efeito colateral, não tem efeito negativo, mas para o outro pode ter. Né? Então, cada um tem que saber a sua dosagem certa do seu físico e cuidar dele. Não é um cuidado coletivo, é individual, porque cada um tem a sua individualidade física e de funcionamento também. Devemos conhecer o nosso corpo, saber o que é bom para ele e o que não é bom, sem ninguém precisar estar nos exigindo, nem a mídia nos colocando numa situação de que devemos fazer o que eles colocam nas suas propagandas. Não é assim que devemos reagir. E por que não devemos adoecer? Porque pessoas pensam que a gente adoece e depois, quando morre, se livra da doença. Não é bem assim. Tem vários tipos e cada caso é um caso. Mas eu vou colocar um tipo de caso. A pessoa adoece porque não cuidou do seu corpo, não se alimentou, tinha vícios e aí foi prejudicando o corpo. E aí ele foi para o hospital doente e ficou tempos no hospital com essa doença, tentando se curar, ou é um problema no intestino, ou é um problema no esôfago, ou é um problema no fígado, enfim. Qualquer órgão que foi atingido está sendo tratado. Mas não conseguiu se curar antes de sair do hospital e ele morre no hospital. Aí, porque existe vida após a morte, não quer dizer que ele vai ficar saudável lá. Não. Ele vai ficar saudável, vai depender da situação dele, que é individual e eu não tenho como explicar. Isso pertence ao mundo espiritual. Mas, dependendo, ele vai ter que ficar no hospital lá, internado também, até curar um certo nível daquela dosagem que prejudicou o seu corpo. Quando conseguiu curar aquela parte que afetou o corpo, então ele é liberado para viver outro tipo de vida no mundo espiritual. Mas então, é como a gente diz, a pessoa aqui era ruim e não é porque ela passa para o mundo espiritual que ela vai ser uma pessoa boa, maravilhosa. Não, né? Depende. Cada caso é um caso. Então não é porque a cortina da morte nos separa é que nós vamos mudar totalmente o nosso estilo. Então, por isso que eu venho ajudar vocês a trazer essa ficha, vamos dizer assim, para que de repente caia essa ficha na vida de vocês, que vocês possam entender melhor a importância do cuidado do nosso corpo. Deixo então para o próximo vídeo que vou falar sobre as doenças que eu venho já comentando sobre isso, a importância.